Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. Estamos voltando aqui com a nossa segunda sessão do podcast, com todas as apostas da semana. Aquele podcast que vocês esperam mais, eu acho que esperam mais do que o reporte, né? Porque é quando a gente diz quem é que a gente acredita que vai produzir melhor. Fica com a gente aí que a gente tem muito o que falar. Pois é, pessoal, estamos aqui com as apostas da semana 11. Chega comigo aqui o grande Matheus Mendes. Fala aí, Mateuzinho. Fala, presidente. Fala, galera. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa próxima semana e as expectativas que a gente tem. Uma semana que tende a ter vários jogos aí com muitos pontos. Tomara para que a gente se dê bem nos fantasies por aí. Pois é, tem muito jogo aí interessante pro fantasy. E com a gente também tá aqui o Ruizão. Fala, Ruizão. E aí, presidente. E aí, Mateuzinho. E aí, galera. Essas dicas são muito importantes nas várias ligas que eu tô capenga. Então essa discussão aqui é muito boa. Acho que você tá apanhando de mim, né, Ruizão? Tô sabendo. Incluindo essas, principalmente essas. Pois é, então vem aí, já que você já está empolgado fazendo sua apresentação, me fala aí como é que você acha que vai ser Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns. O seu Pittsburgh Steelers, que está com a defesa renovada, com Micah Fitzpatrick, com 5-4 de campanha, pega o Cleveland Browns, que está 3-6 e que recentemente ganhou do Bills, né? Surpreendendo geral. O favorito, segundo as casas de apostas, acredite ou não, o Cleveland Browns. Eu discordo das casas de apostas. Uma defesa como a de Pittsburgh, eu acho que eles vão amassar o Baker Mayfield tranquilamente. Mas as casas de apostas acreditam que o jogo vai ser apertado. E com o over-under na casa de 40 pontos e meio, que é ligeiramente elevado. Em termos de consistência, os nossos principais nomes são James Conner, apesar de ter jogado poucos jogos, ter se lesionado, e o Nick Chubb, que está fazendo um excelente 2019 e deve continuar fazendo isso, mesmo com o retorno do Kareem Hunt aos campos. No volume, o James Conner, se ele voltar, ele tem uma projeção interessante como principal carregador, melhor corredor desse time, e vai ser a melhor escolha no backfield de Pittsburgh. Enquanto que nos recebedores, a gente sempre conta com o Juju Smith-Schuster e o calouro Diontae Johnson como apostas para ligas PPR. Pelo lado do Cleveland Browns, a gente sempre vai colocar em campo o Odell Beckham Jr., dá azar colocar esse cara no banco, apesar do ano difícil que ele vem fazendo, e o Jarvis Landry, que vem sendo um alvo interessante do Baker Mayfield, e sempre foi assim, desde os tempos de Miami, um cara muito bom em ligas PPR, por ser um wide receiver muito alvejado. Eles têm uma proposta de pontuação conservadora, então a gente tem que ir com cautela e apostar com mais confiança em ligas maiores de 14 times para cima, com o valor de Landry mais interessante na red zone, né? Mas a defesa dos Steelers tem muita capacidade e uma secundária reforçada, como a gente já falou, com Micah Fitzpatrick. Então eles têm plena capacidade de anular essa capacidade de muitas recepções do Jarvis Landry. E a partida tende a ser difícil para o Browns justamente por essa força defensiva que o front seven dos Steelers vem tendo esse ano, sobretudo com o TJ Watt. No plano de jogo, os slots são muito interessantes, então o Juju Smith-Schuster e o Diontae Johnson são essas apostas interessantes para ocupar essa faixa do campo e fazer o ataque dos Steelers andar. E esse é um jogo para a gente ver o que vai acontecer com o Kareem Hunt, entender melhor a sua utilização. Ele já fez um jogo interessante contra os Bills, mas esse jogo agora é mais difícil, porque a defesa dos Steelers tem maior capacidade, vem investindo melhor nas várias frentes, na defesa contra a corrida, na defesa contra o passe. Então a gente tem que ficar de olho se o Kareem Hunt consegue sobressair a uma boa defesa nesse confronto. Em termos de força da tabela, a defesa de Pittsburgh e o seu pass rush muito forte é uma boa aposta para essa partida, e o tight end Vance McDonald também, se ele jogar. Na ausência do Vance McDonald, pode ser que o Nick Vannett tenha uma boa oportunidade. As melhores escolhas dessa partida estão no backfield, com James Conner pelo lado do Pittsburgh Steelers e o Nick Chubb pelo lado do Cleveland Browns. Algumas escolhas conservadoras, que a gente acredita que pode trazer aquele pontinho que pode representar sua vitória na partida, o Kareem Hunt e os recebedores dos dois times, principalmente em PPR, né? Já que o Jarvis Landry, o Juju e o Diontae Johnson, como a gente já explicou, são recebedores com mais tendência de posse do que de grandes jogadas. Além do Vance McDonald e, na sua ausência, o Nick Vannett.
E as piores escolhas dessa partida são o wide receiver Rashard Higgins, do Cleveland Browns, o Baker Mayfield, que deve ser muito encontrado pelo TJ Watt e companhia, e o QB Mason Rudolph, que não vem fazendo um ano muito bom pelo Pittsburgh Steelers. Pois é, Ruizão, eu acho que o Karen Hunt tem boas propensões de aparecer de novo aí, viu? Se ele for usado do mesmo jeito que foi usado contra os Bills, é uma partida que pode ser que ele apareça até de uma forma mais preponderante que o Nick Chubb. Eu não acho que ele vai ter um teto igual no Nick Chubb ainda, e o Nick Chubb tende a produzir com consistência, então eu acho que o Karen Hunt vai ter um valor mais de PPR, porque ele deve ser usado nas jogadas pelo ar, mas tem propensão a ter boa produção também. Pois é, temos aí um outro jogo interessante, né? O New England Patriots vai para a casa do Philadelphia Eagles. E aí, Mateuzinho, o que é que você me fala desse jogo? Pois é, presidente. Num confronto aqui de duas equipes que estão voltando da bye week, dois times que estão descansados, o New England Patriots, com a campanha 8-1, enfrenta o Philadelphia Eagles, que está 5-4. As casas de apostas colocam o favoritismo para o lado dos Patriots, em 3,5 pontos, e o over e under está aí na linha dos 45 pontos. Em relação à consistência, o principal destaque da partida é o Tom Brady. O QB dos Patriots é o grande destaque nessa métrica. Sobre o volume, falando dos Patriots, a gente tem a dupla de running backs formada por James White e Sonny Michel, com o White recebendo muitos passes e o Michel marcando muitos TDs, e os três wide receivers que nessa partida devem ser os principais da equipe: Julian Edelman, Mohamed Sanu e Philip Dorsett. Em relação aos Eagles, a gente tem como destaque a dupla de running backs formada por Jordan Howard e Miles Sanders, e o tight end Zach Ertz, além do wide receiver Alshon Jeffrey. Sobre o plano de jogo, a gente percebeu há 2 semanas atrás, quando os Patriots perderam para os Ravens, que o jogo corrido é a melhor alternativa para você enfrentar essa equipe. Os Ravens conseguiram correr muito bem com a bola e nós entendemos que os Eagles devem tentar fazer a mesma coisa. Usar Jordan Howard nas corridas pelo meio, nas corridas norte-sul, usar o Miles Sanders em corridas mais pelas laterais e tentar penetrar nessa defesa dessa maneira. Porque o passe contra aquela secundária, contra Stephon Gilmore e companhia, é uma situação muito complicada, você não deve arriscar muito nesse sentido. Por outro lado, a defesa dos Eagles é muito problemática, então o Tom Brady vai ter boas chances de conseguir passes para TD nessa partida, seja para James White, para Edelman, para Mohamed Sanu, enfim. As chances estão abertas aí para Tom Brady fazer uma partidaça. Eu acho que a gente tem que considerar aí que o Eagles não tem um Lamar Jackson para ter um fator surpresa tão preponderante, e pode ser que isso atrapalhe um pouco os Eagles nessa ideia aí de usar o jogo corrido. Apesar de ter tido intento, eles tinham um jogador que realmente é um dos candidatos a MVP, se você for considerar a atuação que Lamar Jackson vem fazendo, e foi ele que ganhou aquela partida, né? Então eu não ficaria tão confiante nesse jogo corrido, não. Os Patriots não têm cedido quase nada para esse lado, né? E por mais que ele tenha uma agenda difícil, o próprio 49ers é uma defesa muito forte, vem enfrentando defesas fortes também e tem intento. A questão do Patriots é que ainda não foi realmente testado a contento. Estou falando de um ou mais jogos, mas eu não confiaria tanto nesse jogo corrido, não. Acho que eles ainda vão enfrentar dificuldade. Eu concordo, eu acho que eles vão ter dificuldade mesmo. Se pareceu que eu tava muito favorável para eles, não foi a intenção, não. Eu acho que não vai ser fácil, não. Acho que, assim, é o caminho que eles vão tentar, entendeu? Não necessariamente vai dar certo. Olhando para a força da tabela, a gente vê a defesa dos Patriots ainda muito forte. Uma defesa que cede apenas 150 jardas por jogo e 0.3 TDs por jogo. Então é muito difícil passar a bola contra os Patriots e também é muito difícil correr com a bola contra os Patriots, tá? São só 99 jardas por partida. Os Ravens acabaram subindo um pouquinho essa média, mas é uma defesa que complica muito a vida de running backs. Por outro lado, a secundária dos Eagles cede muitas jardas e muitos TDs para os quarterbacks adversários, cerca de 240 jardas por jogo, e costuma dificultar o jogo corrido. Então o Sonny Michel provavelmente só vai ter um grande jogo caso consiga marcar TDs. O James White, por outro lado, deve ser acionado com os passes, deve ter um piso interessante, principalmente em ligas PPR. Passando para as boas escolhas da partida, o destaque vai para os wide receivers de New England. Julian Edelman, Mohamed Sanu e Philip Dorsett são caras que podem ser utilizados. A gente vai ter o N'Keal Harry voltando de lesão finalmente, mas é muito cedo para apostar nele, a gente não sabe ainda qual vai ser o papel de utilização dele nessa partida. Depois das boas escolhas, a gente vai passar para
Agora, as escolhas que são possíveis, jogadores que podem te ajudar, mas que tem um teto limitado. Um destaque aqui que eu daria é o Sonny Michel, como eu disse, é um cara que não tá correndo tão bem com a bola, que vai enfrentar uma defesa difícil, que deve ir bem caso marque TDs. Um outro nome é o de Alshon Jeffrey, um cara que tem muito volume, pode ter um bom uso, assim como o Zach Ertz, mas que vão enfrentar uma secundária muito difícil, então não espere grandes atuações deles. Sobre a pior escolha, o destaque aqui vai para o Nelson Agholor, um jogador que sofre muito com drops, um cara que é bem constante e que contra uma defesa tão boa não tem segurança nenhuma de que ele vai bem. Isso aí, Mateuzinho. E a gente segue aqui com Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. E aí, Ruizão, o que é que você acha desse jogo, meu velho? É um confronto entre dois rivais da AFC South e que pode mudar os rumos dessa divisão, já que eles estão próximos. O Jacksonville Jaguars está de campanha 4-5 e o Indianapolis Colts de campanha 5-4. O favorito, segundo as casas de apostas, é Indianapolis por 3 pontos, então deve ser uma partida muito disputada lá no Lucas Oil. E o over-under gira em torno de 44 pontos, que está um pouquinho elevado. Deve ser um jogo interessante em termos de pontuação para os dois ataques. Em termos de consistência, a gente tem o nome do Marlon Mack e do Leonard Fournette, vão crescendo nessa temporada. No volume, as coisas tendem a mudar com o Nick Foles porque ele traz diferentes perspectivas, assim como a gente já discutiu lá nos destaques. Então, ele já foi anunciado como titular no lugar do Gardner Minshew, está recuperado da lesão, e isso pode fazer com que outros recebedores passem a receber mais atenção. Ainda no volume, o Marlon Mack ele mantém esse volume de principal carregador, que ele veio construindo nessa temporada, e o Leonard Fournette é um nome incontestável como principal carregador do Jacksonville Jaguars, porém com um teto reduzido enfrentando uma boa defesa do Indianapolis Colts. O DJ Chark deve ser o principal alvo do Nick Foles, tanto nessa partida quanto pelo resto da temporada, e o Zach Pascal, que vem sendo o bom nome do Indianapolis Colts com os recebedores na ausência do T.Y. Hilton, caso o Jacob Brissett seja o seu passador, ele mantém essa boa perspectiva de volume. No plano de jogo, a defesa dos Colts deve partir para cima e conter ao máximo o Leonard Fournette, que é o ponto focal desse ataque, e se você consegue bloquear o Leonard Fournette, você passa a ter apenas a preocupação com o que o Nick Foles pode fazer. Ele não é um quarterback de elite, mas é um quarterback mais experiente, eu diria melhor, do que o Gardner Minshew. Então a defesa dos Colts tem um ponto certo para atacar durante essa partida. Com isso, a atuação do DJ Chark e do Dede Westbrook é muito importante, e eles devem ver muitos alvos na medida em que o Jacksonville Jaguars não é favorito, joga fora de casa e vai precisar passar muita bola para se manter perto do placar do Indianapolis Colts durante essa partida. Algo que ainda pode beneficiar os Jaguars, apesar de não serem favoritos, é se o Brian Hoyer entrar em campo como quarterback titular no lugar do Jacoby Brissett, vista a diferença de qualidade entre os dois QBs. O Brian Hoyer sempre foi um reserva e o Jacoby Brissett vinha jogando e crescendo ao longo dessa temporada. Se o Brissett se recuperar, é ganho para os alvos do Indianapolis Colts e é pior para a defesa. Se o Brian Hoyer jogar, o Jacksonville Jaguars se coloca muito mais favorável do que é para essa partida. E na força da tabela, os times são bem equivalentes, são defesas fortes, contém razoavelmente o jogo de passes, mas o Jacksonville Jaguars tem sido mais permissivo com o jogo corrido, o que é bom para o Marlon Mack. E com esse duelo de defesas razoáveis contra o jogo de passes, o Jack Doyle, que vem sendo mais utilizado na posição de tight end do que o Eric Ebron, pode ver boas oportunidades, da mesma forma os tight ends do Jaguars, porém com teto reduzido. Com isso, o nosso resumo é, as boas escolhas são o Marlon Mack, com status de running back 1, e o Leonard Fournette, como a gente já falou, com teto reduzido. Mas quem tem Fournette não vai colocar no banco por nada. O DJ Chark, o principal alvo do Nick Foles, e algumas escolhas razoáveis que podem lhe render alguns pontinhos são o Jack Doyle, que a gente acabou de falar, e o Zach Pascal, a depender do Jacoby Brissett entrar em campo ou não. E a pior escolha possível, como a gente falava do teto reduzido de tight end do Jacksonville Jaguars, é do Jeff Swain, que vem substituindo o até então titular James O'Shaughnessy, que se machucou algumas semanas atrás e perdeu o resto da temporada. Com isso, a gente não tem um tight end de confiança pelo lado do Jacksonville Jaguars. Ruiz, eu não sei se não é um tie-in de confiança ou, como eu falei, às vezes é um jogo do quarterback que não é mais voltado, como, por exemplo, no Green Bay Packers, para os tie-ends, né? Então, o Minshew não mostrou essa predileção, nem esse direcionamento dos tie-ends, mas bora ver o que o Nick Foles faz, porque, como a gente falou já lá no reporte, pode ser que ele tenha um direcionamento melhor para a posição. Seguimos adiante para Cincinnati Bengals 0-9, ganhando aí do Miami, né, na primeira colocação do draft de 2020 contra o Oakland Raiders, que fez uma grande apresentação contra o Chargers aí essa semana. E aí, Mateuzinho, uma linha de 10 pontos à frente do Oakland com 48 de over-under. Parece que todo mundo está acreditando que o Oakland vai amassar aí, né, não, Matheus?
Pois é, presidente. Você falou Cincinnati Bengals e ganhando na mesma frase, eu até me assustei. Mas é ganhando na briga pela first pick do ano que vem do draft. Aí eu entendi. Realmente a equipe é uma bagunça, uma confusão. E os Raiders em crescente estão jogando muito bem nas últimas semanas. A defesa melhorou um pouco. Realmente são favoritaços da partida. Em relação à consistência, o principal destaque da partida vem justamente do backfield dos Raiders. É o calouro Josh Jacobs, melhor running back entre os calouros aí. Um dos destaques, inclusive, entre os calouros ofensivos. Está jogando muito bem, vem sendo realmente, de fato, consistente. Sobre o volume, ainda em Oakland e além do Josh Jacobs, a gente tem os principais recebedores de Derek Carr. Darren Waller, o Tyrant, que até viu menos passes em sua direção nas últimas semanas, mas que ainda é uma opção a ser considerada. Hunter Renfrow e o Terrell Williams, voltou de lesão aí há 2 semanas atrás, está cada vez melhor. Sobre os principais alvos dos Bengals em relação ao volume, a gente tem o Alden Tate e o Tyler Boyd no jogo aéreo, com o AJ Green, que continua machucado como sempre, dando espaço para esses 2 recebedores, e o Joe Mixon no jogo corrido. Quando a gente olha para o plano de jogo dessa partida, a gente imagina que de fato o Oakland vai estar liderando o placar e deve colocar o jogo corrido como principal fator na partida. Então o Josh Jacobs ganha aí uma estrelinha de destaque. Além disso, vai ser muito importante o uso do play action quando o jogo corrido começar a entrar, e aí rotas mais curtas ali com o Darren Waller, com o próprio Hunter Renfrow devem aparecer, além da possibilidade do Terrell Williams chegar com TD, ele que antes da lesão fez touchdown em todas as suas partidas nesse ano de 2019 e depois da lesão ainda não fez. Então pode ser uma boa oportunidade para ele nesse confronto contra os Bengals. Como a gente já falou, essa defesa dos Bengals é muito fraca em relação ao jogo aéreo, permite aí 256 jardas por jogo para os quarterbacks adversários e quase 180 jardas para running backs. Então, por isso que a gente imagina esse plano de jogo dessa maneira, com o Jacobs sendo muito utilizado, mas também quando o Derek Carr precisar e quiser usar o braço, ele vai ter essa possibilidade. Por outro lado, os Raiders também cedem muitas jardas para QBs adversário, quase 300 por partida, na verdade, 283, e são melhores para um jogo corrido. Então, a tendência é que os Bengals passem muito a bola para Alden Tate, para Tyler Boyd, principalmente se estiverem atrás de placar, como a gente espera. Em relação às boas escolhas para a partida, o destaque, claro, é o Josh Jacobs, como a gente vem falando, mas também dá para utilizar com muita tranquilidade o Derek Carr, que vem jogando muito bem nesse ano, relembrando aí a temporada de 2016, onde ele fez realmente um grande ano, e o próprio Tyler Boyd dos Bengals, um jogador que deve aparecer durante a partida, no garbage time, deve ser muito acionado no jogo aéreo. Escolhas intermediárias, escolhas possíveis, eu destacaria aqui o Joe Mixon, um jogador que não tem um teto gigantesco, mas que melhorou na semana passada. Eu confio nele um pouquinho mais do que o presidente. Vamos ver o que é que ele consegue fazer nessa partida que não é fácil para ele, mas que ele é um dos principais nomes da equipe. Sobre a pior escolha, o destaque vai para o Tyler Eifert, um jogador que em anos anteriores foi muito bem como tight end na equipe dos Bengals, mas que não está com um volume legal, não está jogando bem, já não é novo, um cara que passou por muitas lesões na carreira e que não é uma opção interessante para o Fantasy nesse ano. Mateuzinho, com relação a esse jogo, eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Olhe lá em quem você confia, viu? Porque você fica aqui fazendo propaganda de James Winston, Joe Mixon. Não. Winston não. Perguntaram lá no Twitter sobre James Winston ou Russell Wilson, né? Doeu, meu amigo, doeu tanto em dizer que era para escolher James Winston, mas estava certo, né? Ele ficou mais do que o Russell Wilson. Apesar da apresentação do Russell Wilson, ele acabou pontuando mais porque o jogo era favorável, mas foi difícil para dizer, ó, James Winston, eu fui falando, aí eu fiz uma ressalva, foi difícil. Paz, eu acho que o presidente já perdeu alguma liga por causa do James Winston, porque o ódio mortal que ele tem do rapaz. Não é ódio mortal não, pô, você já viu o cara jogando? O cara já também acho. É péssimo. Ele joga uma interceptação do nada, ele só fica tentando fazer, parece que ele tá jogando capoeira quando ele tá jogando lá no stand. Parece que ele tá no Madden, naquele momento No que você poker. não tá mais nem aí, só quer fazer jogada bonita, só quer highlight e jogar a bola pra... Eu posso lhe dizer o seguinte, parece comigo jogando Madden, né? Que eu sou sofrível. Então, parece que sou eu que tô coordenando ele no Madden, por isso que eu não gosto dele. Vamos lá adiante, Ruizão. Fala aí do seu próximo jogo. E vamos seguindo adiante. Um jogo interessantíssimo, com grande quantidade de pontuação, um over-under de 50 pontos, então estão esperando aí um tiroteio mesmo entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers. E aí, Ruizão, o que é que você fala desse jogo?
Por mais que o Atlanta Falcons não seja o favorito, ele está jogando contra um rival, né, de NFC South. Então, toda chance que ele tiver de atrapalhar e cometer o crime, eles vão aproveitar. Se eles conseguiram fazer isso contra o bom time do Saints, por que não fazer contra o razoável time do Carolina Panthers? Ou seja, o ataque do Atlanta Falcons pode fazer uma boa partida. E por que não a defesa também? Nós vamos observar. Em termos de consistência, o principal e único nome que a gente faz o destaque é do Christian McCaffrey. Escalação indiscutível, onde ele passar aqui a gente não vai nem se delongar muito. É o principal nome dessa Christian partida. McCaffrey está fazendo história. Nenhum running back fez tanto ponto de fantasy nos últimos anos. Acho que na história do fantasy, até hoje. É muito ponto. É muito ponto. Ele está presente em quase todos os snaps da equipe, em todas as partidas. Ele tem muito volume, muita oportunidade e muita competência, né? Não foi à toa que ele foi a 8ª escolha geral do draft dele. O cara simplesmente joga demais. É o principal nome de ataque dessa partida, sem sombra de dúvida. Além dele, no volume, a gente tem DJ Moore, Curtis Samuel e o próprio Kyle Allen, né, que é o quarterback do Carolina Panthers. E pelo lado do Atlanta Falcons, a gente tem o Julio Jones, que a gente sempre vai escalar, porque dá azar botar no banco, e o Brian Hill, que vem a substituir o Devonta Freeman, e o Ito Smith, que a gente já falou que tá na Injury Reserve. Então, quem não pegar esse cara na waiver wire tá perdendo tempo. Quem pelo menos não pedir na waiver wire tá jogando errado. No plano de jogo, o Carolina Panthers deve exercer o seu favoritismo e coloca o Christian McCaffrey para jogar quase todos os snaps e, nas oportunidades, passar a bola para o DJ Moore e para o Curtis Samuel. O ataque do Panthers, como um todo, tem excelentes opções, então na força da tabela, o Atlanta Falcons cede muitos pontos para todas as posições, então vale a pena a gente investir com força nos jogadores de ataque do Carolina. Eu acho que sim, para quem tem visto os jogos do Panthers, eu acho que eles estão diversificando melhor o ataque com o Kyle Allen do que com o Ken Newton, né? Na verdade, assim, eu gosto muito quando o Ken Newton joga, não pelo Ken Newton. Matheus, se tem um jogador que eu gosto menos do que James Winston, é Ken Newton. Mas, assim, voltando aqui, quando você vai ver o plano de jogo do time com uma arma como o Ken Newton que corre e o outro time não sabe se ele vai correr, que é o que acontece com o Lamar Jackson, é um plano de jogo muito interessante. Então, eles ficam ali, você não sabe se ele corre com o Ken Newton, você não sabe se ele corre com o Christian McCaffrey ou se ele lança para o McCaffrey, então é muito interessante. O Kyle Allen está imprimindo uma boa movimentação para esses jogadores e dando um grande valor para DJ Moore e Curtis Samuel, né? Tá jogando muito bem. Eu achei o último jogo dele bem interessante, apesar da pontuação do Fantasy não ser estratosférica, mas ele produziu bem. Eu acho que ele vai produzir melhor nesse jogo aí, para o Fantasy, o Kyle Allen. Mas segue lá, Ruizão. É isso aí, concordo com você sobre o Kyle Allen. Até porque ele é mais pocket passer, né? Então não tem jogadas de corrida desenhada para quarterback. Logo, ele tem que utilizar muito seus alvos. Na verdade, ele teve até a oportunidade de correr, não corre não. Ele não sai Exatamente. com a bola não. É um calouro realmente conservador e pocket passer. Então, voltando aqui para a força da tabela, a gente vê que o Carolina Panthers, ele cede muitas jardas corridas, touchdowns de corrida e first downs corridos por jogo. Claro, houve muita inflação da última partida contra os Packers, em que o Aaron Jones fez a festa, mas as estatísticas já indicavam isso ao longo da temporada. Com isso, o Brian Hill, que é a principal escolha de waiver wire, tem grandes oportunidades de fazer uma boa pontuação. Então, quem conseguiu o Hill na waiver wire, tem que botar ele para jogar pelo menos como seu flex, porque a oportunidade é muito interessante. Pelo outro lado, o Atlanta Falcons vem sendo uma defesa fraca como um todo, mas ainda é de certa forma razoável contra a corrida, mas isso não impede de maneira alguma da gente escalar o Christian McCaffrey, até porque o Atlanta Falcons é um dos times que mais cede first downs de corrida por jogo, além de que o Christian McCaffrey é muito atuante no jogo aéreo e o Atlanta Falcons cede cerca de 260 jardas de passe por jogo. Isso de média. Imagine num jogo em que ele joga muito mal. Outro detalhe importante é que eles não interceptam a bola, ou seja, o Kyle Allen tem espaço para fazer big plays e nisso o DJ Moore e o Curtis Samuel são excelentes alvos, excelentes opções de escalação para essa partida. O que a gente deve ter de ressalva é a escalação do próprio quarterback Kyle Allen, porque ele pode até encontrar os seus alvos muito bem, mas ele vai enfrentar um pass rush interessante, que conta com nomes como o Vic Beasley e o Grady Jarrett. Logo, só escale o Kyle Allen se você realmente estiver precisando de um quarterback, se o seu estiver lesionado, se tiver de bye ou coisa do gênero. Boas escolhas no geral, então, são o ataque do Panthers como um todo e o Brian Hill pelo lado do Atlanta Falcons. Algumas escolhas medianas. O Julio Jones, é claro que você vai escalar o cara, mas tenha em mente que ele não deve ter um teto muito alto contra o Carolina Panthers. E o Greg Olsen
Olsen em PPR, porque assim como a gente viu uma defesa que cede muitos pontos para a posição de tight end, como é o Green Bay Packers, mas o Greg Olsen deve ser muito procurado pelo Kyle Allen na medida em que ele deve distribuir muito bem a bola entre os seus alvos. E as piores escolhas para essa partida a gente imagina que são o Calvin Ridley, que vem fazendo uma temporada nada decrescente depois de um começo interessante, e o próprio Matt Ryan, que vai enfrentar uma defesa muito boa e que tem tendência a forçar turnovers para cima do ataque do Atlanta Falcons. Seguindo, nós vamos agora falar um pouquinho sobre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. As equipes que se enfrentaram algumas semanas atrás e The Niners agora se reencontram e o favoritismo está todo do lado do San Francisco. A linha está em 13 pontos de favoritismo para os comandados de Jimmy Garoppolo. Em relação à consistência, nenhum nome de destaque. Sobre o volume, a gente tem nos Cardinals o Kenyan Drake, que deve ser o principal running back da equipe nessa partida, e os seus dois principais recebedores, Christian Kirk e Larry Fitzgerald. Em relação aos Niners, a gente destaca primeiramente o George Kittle, que deve voltar de lesão, também a dupla de running backs formada por Tevin Coleman e Matt Breida, sendo que o primeiro tem mais valor, e fiquem atentos em relação a Emmanuel Sanders, a lesão dele. Caso ele não jogue, o Deebo Samuel é um nome interessante em relação ao volume. Sobre o plano de jogo, a gente sabe que a defesa dos Cardinals é muito ruim, tanto contra o passe quanto pro jogo corrido, então esse jogo é muito favorável para Garoppolo, para seus recebedores, pro jogo corrido, para os Niners fazerem tudo que fizeram 2 semanas atrás contra esse mesmo Arizona. Pois é, Matheus, dentro de casa o Arizona Cardinals já teve dificuldade, né? Imagine dentro da casa do Niners agora, né? Só foi o o grande Russell Wilson para destruir o jogo como destruiu no último. Exatamente. E assim, os Niners caíram de pé, né? Porque fizeram uma grande partida, a defesa foi bem, o Jimmy Garoppolo oscilou, mas assim, o seu grande jogo na temporada foi contra justamente os Cardinals. Agora a tendência é que ele repita uma boa atuação nesse jogo. Em relação à força da tabela, como nós falamos, a defesa dos Cardinals é muito favorável para quarterbacks adversários, cedendo aí quase 290 jardas por jogo, e também costuma ajudar os running backs, né? Cede aí quase 130 jardas por partida e quase 7 first downs por jogo para running backs. Por outro lado, a defesa de São Francisco segue sendo uma das melhores da NFL, dificultando tanto quarterbacks quanto running backs. Todo mundo que enfrenta São Francisco tem dificuldades, o pass rush é muito bom, o corpo de linebackers está crescendo, a secundária é boa, então é uma defesa realmente completa. Sobre as boas escolhas para a partida, a gente destaca aqui os recebedores de São Francisco: George Kittle, Emmanuel Sanders se jogar, e o Deebo Samuel, principalmente caso tenha a ausência do Sanders. Também a gente pode falar sobre os running backs dos 49ers. Tanto Tevin Coleman quanto Matt Breida devem fazer boas partidas. Outras escolhas que são intermediárias, eu destacaria aqui o Kenyan Drake como running back dos Cardinals, porque é um cara que vai ter volume, vai ter carregadas, mas que enfrenta uma defesa muito, muito complicada. Então cuidado aí. Pode ser que ele vá bem, pode, mas eu não me surpreenderia se ele fizesse uma partida ruim. Continuando sobre os running backs, a gente vem para a pior escolha. É raro dizer isso, mas a gente destaca aqui o David Johnson, porque o cara não tá saudável. A gente viu que ele praticamente não tocou na bola nesse retorno, sofreu um fumble, então não é um bom momento pra gente ir de David Johnson. Mas e aí, Caio? Qual é o próximo jogo que a gente vai comentar? Pois é, Mateuzinho, a gente vai lá para ver o Washington Redskins e New York Jets. Um jogo não muito interessante, né, meu amigo? Vai sangrar os olhos, viu? Então, nem as linhas de Vegas estão apostando ninguém praticamente, eles estão botando meio que como empate, que a linha tá em -1 pro Jets. 2 franquias logo. Mas o Jets tá fora de casa, né? Então, assim, se repetir a atuação que fez aí contra os Jets, pode surpreender, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu acho que com relação ao volume, Bell é a melhor aposta do jogo. Jameson Crowder é o outro jogador que a gente pode apostar com melhores prospecções, certo? Não seria um jogo bom para o Sam Darnold, porque o Redskins não recebe tanto o jogo de passe assim, ele é mais fraco aí para a corrida mesmo, então seria um jogo para a gente acreditar que Jameson Crowder seja o slot para poder jogar o time para frente e associado ao Bell mesmo, para o time ter sucesso aí nas suas jogadas. Pode ser até que o Robbie Anderson faça alguma big play, apareça com um TD, às vezes com 2, porque isso acontece aí frequentemente na carreira dele. Infelizmente não acontece toda semana, né? Porque ele é um excelente jogador e podia ser uma boa aposta de fantasy, mas ele não tem correspondido, não. Então, com relação ao plano acaba de que jogo, eu prefiro usar o Crowder, se eu tenho os dois. É um cara mais seguro, tem um teto
mais limitado, mas que tem um piso muito legal, principalmente em ligas que premiam pontos por recepção. Eu fui fazer uma troca aí na nossa liga com o Magninho, que, por sinal, um abraço, Magninho. Muito obrigado por essas trocas e outras que a gente tem feito aí no nosso Fantasy. Você é um grande parceiro. As pessoas têm que ter menos medo de trocar, né? Às vezes eu vejo uma resistência com trocas. Galera, vamos trocar. Fantasy, a trade é um elemento tão legal do jogo, vamos usar isso bem. Pois é, eu vejo uma resistência grande do pessoal fazer troca, porque parece que é um jogo de assim, eu quero me dar bem em cima de você, né? E na verdade, uma troca realmente é válida quando ela pode melhorar os dois times. Normalmente você tem que ver onde é que o outro time tem a deficiência, porque inclusive vai ser mais fácil ele aceitar a sua troca. É óbvio que trocas mirabolantes aí ninguém vai querer aceitar, mas faz parte do jogo, é um grande elemento do jogo. Eu mesmo sou um cara que jogo muito com troca. Eu não gosto muito do meu draft, eu fico ali com aquele draft meio que na minha cabeça. Quando eu não consigo aqueles jogadores, eu vou indo atrás, trocando 2 por 1, por 2 e tal, até armar o time realmente que eu queria para aquela temporada. Então eu acho que troca é bom, né? O pessoal devia fazer mais trocas aí no Fantasy, porque vale a pena. Então, com relação à minha troca com o Magninho, ele tinha o Crowder e tinha o Robin Anderson, onde o Robin Anderson estava no auge, aí eu pedi o Jameson Crowder para ele, né? Foi diante do jogo do Jameson Crowder explodir na semana anterior a essa, e ele ainda jogou bem nessa semana agora. Além disso, o Crowder tem uma boa tabela aí pela frente, então eu acho que ele é uma excelente opção ainda pro Fantasy e pro fim da temporada. Com relação ao Washington Redskins, Mateuzinho, Terry McLaurin, eu acho que é o jogador que deve ser mais acionado aí nesse jogo, por causa do talento e porque os Jets cedem muitas jardas aéreas, né? E cedem em torno de 262 jardas aéreas, e o McLaurin é um grande, pode ser que volte a dar bons frutos aí pro Fantasy, porque ele tá meio parado aí essas semanas. Não seria uma boa hora, eu acho, que pro Darius Guice voltar, né? Porque ele tá aí com propensão de voltar a jogar, e eu acho que não é um jogo muito bom. O Jets tem sido muito forte aí contra o jogo corrido, só cedendo 81 jardas por jogo, então não era uma boa hora de apostar no Darius Guice voltando, não. Mas pode ser que seja uma arma do time, ele tem grande qualidade e eles queiram botar para jogar. E com relação ao nosso resumo aqui, as boas escolhas desse jogo são Bell, principalmente, depois o McLaurin do outro lado. Jameson Crowder pode ser um jogador que pode trazer retorno. O Dwayne Haskins tem um teto baixo, mas é um jogador que nesse jogo pode ser uma boa escolha. E com relação às piores escolhas aí, todos os outros recebedores do Washington Redskins não têm sido bem acionados, né? Eu acho que não vai ser um jogo para se apostar nele, nem no Ryan Griffin, porque parece que o Herndon já se machucou de novo. Então, vamos apostar aí mais no Crowder, no Bell e no McLaurin para serem jogadores a se destacar nessa partida. E vamos para frente, Mateuzinho. Me traz aí o próximo jogo. Vamos lá, presidente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Dallas Cowboys, campanha 5-4, enfrentando o Detroit Lions, que estão 3-5-1, com um empatezinho lá no começo da temporada. O favoritismo de Vegas está pro lado dos Cowboys, por 3,5 pontos, e a gente tem nesse jogo um over-under bem alto, uma linha em 51,5 pontos, ou seja, alerta de shootout aí. E se a gente tá falando de shootout, a gente sabe que vem várias boas opções de fantasy pra gente. E é disso que a gente vai falar já na consistência. Pelos Cowboys, Dak Prescott, Ezekiel Elliott e Amari Cooper se destacam. São realmente 3 jogadores, um em cada posição, que vem jogando muito bem e que tendem a fazer outra grande partida nesse final de semana. E pelos Lions, o Matthew Stafford, caso volte, caso jogue, né? Ele que não jogou o jogo passado por um problema nas costas. E o Kenny Golladay, um jogador que é muito, muito bom, um recebedor alto, que faz muitos TDs e que adora big plays. Sobre o volume, nos Cowboys a gente tem Zeke e Cooper, como já falamos, e além deles, Michael Gallup e Randall Cobb, os outros 2 recebedores da equipe que fizeram bons jogos no domingo passado. Em relação aos Lions, com a lesão do Ty Johnson, a gente destaca o volume pro McKissick, o running back que deve ser o principal da equipe aí, junto com o Paul Perkins, e os recebedores a gente tem o Danny Amendola e o próprio Kenny Golladay. Sobre o plano de jogo, a gente sabe que a defesa dos Lions é uma defesa ruim. Ela cede muitas jardas aéreas, ela cede muitas jardas corridas, e os Cowboys, com o favoritismo da partida, devem usar e abusar disso. Dak Prescott, Zeke Elliott, eu tô elogiando demais os Cowboys, eu tô gostando disso não. Tudo bem. Eu tô dizendo, rapaz, você não tá percebendo, tá
sendo involuntário. Tô dizendo, daqui a pouco você aparece com a estrelinha aí. Não digo nada. Deus me livre, Deus me livre. Mas enfim, tem que falar a verdade. Então, Dak Prescott, Zeke, Cooper e os principais recebedores no jogo aéreo dos Cowboys devem aproveitar a fraca defesa dos Lions. Por outro lado, pensando aqui no Matt Stafford jogando, uma vantagem para os Lions é que a defesa dos Cowboys intercepta pouco a bola, força poucos turnovers. Então ele pode aí soltar o braço, principalmente para o Kenny Golladay, que, como eu falei, é um cara que é muito usado nas big plays. Em relação à força da tabela, a gente tem os destaques, isso que a gente vem falando. A defesa dos Lions cedendo muitas jardas por partida, quase 280 para os quarterbacks adversários e 130 jardas para os running backs. Então o Zeke aí tem um grande confronto pela frente. E a dos Cowboys é uma defesa intermediária, cede aí 220 jardas por jogo para QBs, no jogo aéreo como um todo, e cerca de 100 jardas para running backs. Por isso que quando a gente fala de boas escolhas, a gente destaca principalmente o ataque dos Cowboys. Esses vários nomes aí que a gente já vem falando. Em relação às escolhas intermediárias, eu trago os running backs de Detroit. São caras que a gente não tem certeza de como é que vai ser a utilização deles. A gente não sabe de fato quem vai ser o principal running back, quem não vai. Então são escolhas aí para você que estiver desesperado, precisando de alguma opção na posição, mas que não precise de tanta segurança, porque eles não vão trazer segurança, são apostas. Em relação à pior escolha, eu destaco aqui o Jason Witten, um jogador que vem marcando TDs, vem sendo bem utilizado, mas que em confrontos tão fáceis assim, como o Caio até falou mais cedo, Tyrants não costumam ser tão utilizados. Então deve ficar realmente nos wide receivers e no Ezekiel Elliott. O Jason Witten, pelo menos, já tinha se aposentado, né, velho? Podia ter saído mais pelo alto do que tá saindo agora. Ele vem até marcando um TD ou outro e tal, mas não é o jogador que já foi absolutamente. Já viu o que ele já fez. Parar já é difícil. Você vê aí o Melvin Gordon, pra ele ganhar ritmo, demorou, né? Uns Muito. 3, 4 jogos pra ele ganhar um ritmo melhor. Imagine pra Jason Witten, pô. O cara já tá mais velho, já parou um bom tempo aí, um ano inteiro, pra voltar no ritmo. Não sei não, acho que ele se reaposenta aí essa semana, no fim dessa temporada, viu, velho? Pois é, Matheusinho, e vamos seguindo. O New Orleans Saints vai para casa do Tampa Bay Buccaneers. O New Orleans Saints está 7-2 aí, vem de uma derrota bem impactante do Atlanta Falcons, né? Foi um jogo que o Atlanta Falcons não deixou o Saints jogar e vai para um jogo contra um time dos que mais cedem jardas aéreas da temporada. Se não, na verdade, é o time que mais cede jardas aéreas da temporada, que é o Tampa Bay Buccaneers. E olha lá, esse jogo aí eu vou me empolgar para falar, porque eu já sei aqui que James Winston tá na pior das escolhas, viu? Eita, sabia. Vá, Caio, vá. Mas ele não vai resistir a esse pass rush do New Orleans Saints, não, viu? Eu não digo nada pra ele. Com relação à consistência, é o Michael Thomas, porque é um jogo aí que promete muito ponto pelo ar. O jogo tá com um over-under de 51 pontos, com uma vantagem pro New Orleans, mesmo fora de casa, de 4,5 pontos. E Michael Thomas, que já vem sendo um dos jogadores mais consistentes aí da temporada, tem a propensão de ter aquela semana muito boa de produção. É uma semana para o New Orleans, como eu falei, se tentar se recuperar aí dessa derrota para o Falcons, né? E o Ted Ginn pode ser que apareça também, né? Tanto cedendo tanta jarda aérea, pode ser que seja um jogo em que ele volte a aparecer. Não está sendo aquele jogador que poderia ter um grande valor de flex pra gente, mas o time sofreu muito aí durante a temporada com essa lesão do Brees. Perda de ritmo é importante, bicho. O time que vem ganhando, ele vai no ritmo ali, ele continua ganhando. Mas o time com essas baqueadas assim, para se recuperar, é difícil. Quer ver, Matheus? Já correu maratona? Se o cara ali parar ali, você tá no ritmo até o fim da maratona, o cara ali parou ali, você não volta nunca mais, meu amigo. Você não recupera nunca. Aconteceu isso com aquele brasileiro uma vez, né? Que tava correndo. E aí o padre lá parou ele acabou perdendo a colocação dele. Então, é isso mesmo. Ritmo é tudo. Então, o Ted Ginn pode ser uma opção. O Camara só vai ser a opção. O Camara vem decepcionando, porque é uma escolha de primeira rodada que vem fazendo jogos tão pouco produtivos como o Camara. É uma grande decepção para quem escala, né? Então, vamos ver o que é que ele vai fazer aqui a partir de agora. Esse é um jogo em que ele pode ser uma opção de jogadas aéreas pela terra. Não acredito que ele seja uma boa opção. E pode ser que o Jerry Cook apareça. Vai ser um prato cheio, com certeza, para o Drew Brees, né? Então, vamos ver o que é que o Drew Brees vai
distribuir essa bola e jogar esse jogo pelo ar. Com relação ao plano de jogo, é um shootout, então com melhores oportunidades para o New Orleans pelo ar. Esperar que tenham boas atuações do Chris Godwin e Mike Evans, porque eles vão estar atrás da tabela e geralmente os wide receivers aparecem melhor, embora ver se o O.J. Howard também, né? Que tem um jogo aí, o último jogo acabou se destacando e aparecendo. Então pode ser até que ele apareça, já que vão estar atrás do placar. Não acredito muito não. Acho que o jogo vai ficar mesmo na mão do Mike Evans, inclusive. Mike Evans já passou o Chris Godwin em termos de targets, né, na divisão do time, mas o Chris Godwin continua tendo seu valor. Com relação à força da tabela, excelentes oportunidades para New Orleans, principalmente pelo ar. Os dois times são muito fortes contra o jogo corrido, então eu não esperaria um jogo muito bom para o Latavius Murray, para o Ronald Jones, então inclusive eles estão nas nossas piores escolhas. E uma outra pior escolha aí para esse jogo é o James Winston. Aí, Matheusão, que maravilha. Essa semana não vai ser boa para ele, não. As boas escolhas são mesmo... Presidente, vou aqui aproveitar um momento de consultoria. Eu tenho uma das minhas ligas, eu tenho 2 quarterbacks, certo? Não é uma coisa que eu costumo ter não, mas nessa eu tenho. Kyler Murray... Pelo amor de Deus, não envolva o James Winston. Kyler Murray e James Winston. Murray enfrenta os Niners nessa semana e o Winston enfrenta os Saints. O que é que você faria? Mateuzinho, qual é o tamanho dessa liga? 16. 16 times? Isso. Eita, lascou. E se fosse de 12, eu ia dizer pra você ir na FA, meu amigo, porque não apostaria em nenhum dos dois essa semana, não. Eu tô com o Winston justamente porque eu peguei o Winston algumas semanas atrás, porque o Murray ainda ia enfrentar São Francisco 2 vezes, ainda ia ter bye, tem alguns confrontos difíceis, e o Winston tava baratinho porque ele é o Winston, né? E ele ia ter alguns confrontos favoráveis. Mas aí nessa semana eu tô nessa encruzilhada. Rapaz, encruzilhada porra mesmo aí. Não sei dizer não, viu? Eu ia estudar bastante ainda e ia ver se não tinha ninguém lá. Semana que vem eu falo qual foi a minha escolha e a gente vê se deu certo. Matheus, nenhuma das duas vai dar certo. Fala isso não, presidente. Mas nenhuma das duas vai dar certo, meu amigo. Eu só tenho isso a lhe dizer. Você pode dizer assim, quem fez mais pontinho que o outro, mas que vai dar certo, não vai dar certo não. Agora, rapaz. Se você não for na FA e não tiver nenhum Ryan Fitzpatrick lá para tentar lhe salvar, meu amigo, eu não te digo nada. Mas sofrência, né? Oi? Fantasia sofrência, segue o jogo. Pior que o Fitzpatrick enfrenta os Bills. Segue o jogo, né? Tá difícil, meu. Matheus, vamos lá, né? O Kyler Murray já tentou produzir aí contra os Niners, né? E assim, se você for se consultar comigo, eu nunca vou ser tão a favor do James Winston, principalmente num jogo que não é tão favorável a ele, né? Eu provavelmente ia acabar escolhendo o Kyler Murray, mas suas escolhas não estão boas não, velho. Porque as boas escolhas desse jogo são Michael Thomas, Drew Brees e Alvin Kamara, principalmente se Kamara for muito usado nas recepções, tá certo? Jared Cook pode produzir, Chris Godwin e Mike Evans ainda são boas escolhas também. Das piores já falei, né? Não vou falar do James Winston de novo, porque eu já falei dele demais. Manda aí, Mateuzinho. Segue. Beleza, presida. O próximo jogo que a gente vai destacar aqui é Buffalo Bills e Miami Dolphins. Os Bills que perderam na semana passada contra os Browns e precisam se recuperar na luta pelo Wild Card. E os Dolphins que venceram. Olha os Dolphins aí já com 2 vitórias, ganharam aí dos Colts. E vem querendo continuar pro crime. Os Dolphins têm que decidir se eles estão tancando ou não. Porque eles estão se sabotando até no tanque é complicado, né? Enfim. Mas aí eu acho que foi o que o glorioso Murta falou aí no último podcast de apostas mesmo. Ele disse que o jogador, ele tá lá para jogar, pô. Ele tá jogando pelo próximo contrato dele, ele não tá tancando. Você pode ter um general manager tancando, mas jogador, ele não pode tancar. E se você botar o Ryan Fitzpatrick, que como o Murta bem salientou, tá procurando aí o próximo contrato, a sobrevivência dele na NFL, ele vai querer perder pra quê? Tanquem lá vocês, meu amigo. Ele tá correndo, saindo com faca nos dentes. Você precisa ver a cara dele jogando. Pois é, o Fitz, ele quer preencher, quer passar por todos os times da liga, né? O sonho dele é esse aí, ele tá bem nesse objetivo, já deve ter passado aí por quase metade. Mas, vamos lá. Os Bills são favoritos na partida por 6 pontos, e a gente tem um over-under baixo aí, em 39 pontos, principalmente pela defesa dos Bills, que é muito boa. Em relação à consistência, a gente destaca justamente o Devin Singletary, o nome que a gente já falou no começo do podcast, como um jogador, aliás, no podcast anterior, quando a gente estava falando sobre consistência, como um jogador que vem aparecendo bem depois da lesão, tá jogando muito bem, assumiu esse backfield na frente do Frank Gore
e deve ser o principal jogador dessa partida. Sobre o volume, além dele, a gente tem John Brown e Cole Beasley como os wide receivers principais e o Dawson Knox aí como um tight end que pode aparecer. Em relação aos Dolphins, os principais destaques são Kalen Ballage, que agora é titular da equipe, até que o Mark Walton volte aí da suspensão de 4 jogos, o Mike Gesicki, tight end, e o Devontae Parker, que é o principal wide receiver dos Dolphins. Sobre o plano de jogo, a defesa dos Dolphins não é uma boa defesa, a equipe melhorou, mas ainda cede muitas jardas aéreas, então Josh Allen deve se aproveitar disso com seus principais alvos, além do uso do Devin Singletary, que deve ser constante na partida. Por outro lado, até como o presidente falou, Ryan Fitzpatrick deve tentar soltar o braço. Infelizmente para ele, está enfrentando uma defesa muito boa, então eu imagino que ele pode ter problemas. Sobre a força da tabela, a gente traz a defesa dos Bills justamente como uma defesa muito boa, cede apenas 180 jardas por jogo para quarterbacks, mas no jogo corrido vem cedendo mais do que a gente esperava, 115 jardas por partida, então pode ser que o Kalen Ballage ache algum espaço por causa disso. O jogo aéreo é a grande forma de você vencer os Dolphins. Não que essa equipe também não seja proveniente ao jogo corrido, né? É uma equipe que realmente cede muitas jardas para quarterbacks e também para running backs. Então os Bills aí têm uma grande oportunidade de se recuperar da derrota da semana anterior. Sobre as boas escolhas da partida, destaques para Devin Singletary, John Brown e Josh Allen, todos pelos Bills. As escolhas intermediárias ficam em Devontae Parker e Cole Beasley, que devem ser utilizados. E sobre as escolhas ruins, eu destaco Fitzpatrick, que deve ter muitos problemas contra essa boa secundária. E vamos para Houston Texans e Baltimore Ravens. É um jogo que tem uma linha de 4,5 pontos de vantagem para o Ravens, um over-under de 49, promete um tiroteio, um jogo bem difícil aí para o Houston. Provavelmente o Ravens deve fazer um pouco do que fez com o Patriots, que o Houston tem sido um time muito bom. Não tem tido uma defesa tão prolífica, mas tem tido um ataque bem interessante. E vamos esperar que Lamar Jackson tenha uma boa consistência, mantenha sua consistência, Deshaun Watson também. Ingram deve produzir, apesar do Texans não ceder tantos pontos aí para a posição, Mark Ingram vem se destacando aí na posição. Com relação ao volume, vamos esperar que o Ravens e o Texans mantenham sua produção, voltando o backfield do Texans para Carlos Hyde do que o Johnson. Duke Johnson deve ter uma produção muito melhor do que o Carlos Hyde mais uma vez, já que é um back mais recebedor, mas Carlos Hyde também é usado dessa forma pelo time. Vamos esperar que DeAndre Hopkins realmente consiga se destacar, levar o time para frente e que o Darren Fells continue produzindo seus touchdowns. Com relação ao Baltimore, Mark Ingram, Mark Andrews, Nick Boyle, Marquise Brown devem ser bons produtores aí durante esse jogo. Eu não deixaria de colocar o Mark Ingram, com certeza, mesmo que Houston uma defesa contra um jogo corrido bem importante. Então vamos esperar que o Ingram ainda consiga produzir. Marquise Brown deve fazer um bom jogo, Mark Andrews também, e vamos ver como é que o time vai se comportar com relação a Lamar Jackson, já que Houston é bem forte contra o jogo corrido, pode ser que Lamar Jackson opte por passar mais a bola. O plano de jogo fala de um jogo de uma pontuação bem próxima um do outro, então vamos acreditar que os dois ataques vão se aproveitar mais do jogo aéreo. Então, com relação à força da tabela, Marquise Brown, Will Snead, Miles Boykin, esses jogadores podem ter alguma boa projeção de pontuação. E as boas escolhas continuam sendo Lamar Jackson, Deshaun Watson, acho que Mark Ingram também ainda é uma boa escolha. DeAndre Hopkins deve ser uma boa escolha aí para a partida. Vamos ver o que é que ele vai poder produzir. E o jogo corrido, eu acho que Carlos Hyde não é uma boa escolha para o jogo corrido, não deve produzir tão bem, time que não tem cedido boas pontuações para running backs, o Ravens. Por outro lado, o Texans também não tem deixado produzir, então Mark Ingram tem seu valor limitado. Eu acho que ele pode ser que ele produza até 2 dígitos aí, mas não deve produzir muito mais que isso. Então vamos esperar que esses jogadores tenham boas atuações e vamos esperar um grande jogo. Esse deve ser um grande jogo da semana e vai ser interessante de ver. Seguindo com Denver Broncos e Minnesota Vikings, as casas de apostas de Vegas colocam um favoritismo bem alto para os Vikings, de 10 pontos, e um over-under que está em 38,5.
Sobre a consistência, o grande destaque da partida, e não poderia ser diferente, é para o running back Dalvin Cook, do Minnesota Vikings, um dos melhores jogadores aí da temporada, tanto para o Fantasy quanto na NFL. Sobre o volume, a gente tem em Denver Philip Lindsay, Courtland Sutton e Noah Fant, que finalmente está agarrando bolas e que parece ter tido uma boa conexão com seu novo quarterback como destaques. Por outro lado, no Minnesota Vikings, além do Dalvin Cook, a gente tem a dupla dinâmica de tight ends Irv Smith e Kyle Rudolph, que a gente já comentou no podcast anterior um pouquinho sobre eles. Se não conferiu, dá uma olhada lá. E o Stephon Diggs. Claro, o Adam Thielen aparece como destaque caso jogue, ele é dúvida para a partida. Sobre o plano de jogo, com os Vikings tão favoritos, a tendência é que o Dalvin Cook seja demasiado. A equipe deve realmente colocar a bola nas mãos do seu grande playmaker, que é o Dalvin Cook, para que ele consiga as jardas necessárias para queimar o relógio. Além disso, é claro, uma hora a defesa cansa e uma hora os recebedores aparecem. Eu confio bastante em Stephon Diggs para essa partida. Os tight ends, o Kyle Rudolph vai depender muito de TD. O Irv Smith não tem muito piso, então eu prefiro esses outros nomes que eu falei antes, e o Adam Thielen caso jogue. Sobre força da tabela, a gente tem justamente o Denver Broncos como uma defesa que cede cerca de 200 jardas por jogo. É uma defesa que costuma dificultar o jogo aéreo, mas defesa cansada é sinônimo de defesa que facilita tudo. E essa defesa cede cerca de 107 jardas por partida e quase 6 first downs por jogo para running backs. Então o Cook deve ser bem utilizado. Por outro lado, a defesa dos Vikings cede cerca de 240 jardas por jogo e apenas 91 jardas corridas por partida. Então os Broncos devem precisar realmente passar a bola. Não é o que a equipe gostaria, né? Tendo ali o Philip Lindsay, tendo ali o Royce Freeman. Mas quem sabe passando a bola para o Lindsay, passando a bola para o Sutton e para o Fant, e a equipe consiga andar em campo. Sobre as boas escolhas, os destaques vão para Dalvin Cook e Stephon Diggs pelo lado dos Vikings e principalmente para Courtland Sutton pelo lado dos Broncos. Em relação às escolhas intermediárias e que podem ir bem, eu trago Philip Lindsay e Royce Freeman, além do Kyle Rudolph, que é um cara que vai depender de TD. Beleza, Matheusinho, e já estamos quase aqui no final, chegando no Sunday Night Football. Chicago Bears versus Los Angeles Rams, duas defesas muito boas vão se enfrentar. O time do Rams está com vantagem, está dentro de casa, está com 6,5 pontos de vantagem, um jogo que não tem uma pontuação muito alta estimada, então a gente tem que apostar que o Gurley pode aparecer aí com uma consistência, vindo naquele teto que ele tem vindo, né? Um jogador que tem produzido 10, 15 pontos, 15 a 20 em alguns jogos, mas não tem produzido tão mais que isso. Com relação ao volume, Chicago deve acreditar em Allen Robinson, pode ser que acredite no Dave Montgomery, Tyreek Cohen, Taylor Gabriel, então vão produzir. Eu acho que o Taylor Gabriel só teria boas propensões em ligas mais profundas. Com relação ao Rams, Robert Woods, Todd Gurley, Cooper Kupp são nomes que podem produzir, devem ser bem acionados, além do Gerald Everett, que tem sido uma boa surpresa depois do início da temporada. Ele é um jogador que tem entrado muito no plano de jogo do Rams e tem sido uma excelente aposta, principalmente de streamer, quem faz streamer, até mesmo para deixar no seu time, né? Então, Gerald Everett, para mim, é um jogador que tem que estar no seu time, porque ele pode produzir um touchdown a qualquer momento aí. Se você está precisando, é bom acioná-lo. Plano de jogo, natural esperar que as trincheiras de Bears e Rams contenham Todd Gurley e Dave Montgomery, né? São times que contêm bem o ataque corrido, enquanto os recebedores é quem deve produzir os melhores avanços. Então vamos esperar que Cooper Kupp e Allen Robinson, que são os protagonistas de cada um dos ataques, produzam bem, porque eles cedem muito first down, 13,3 first down para o lado dos Rams, 13 para o lado dos Bears. Então são times que deixam o adversário avançar nessas jogadas aí de first down e são muito propensos a favorecer esse lado. Na força da tabela, Everett é a melhor oportunidade, pois os Bears são um bom confronto para tight ends. Então, como o time cede muito first down e é um time que tem cedido pontos para tight end, Gerald Everett é uma das melhores escolhas dessa partida aí, viu, Matheus? As escolhas são Cooper Kupp, Woods, Allen Robinson e o próprio Everett, que a gente acabou de
de salientar. Todd Gurley e David Montgomery, se produzirem, devem produzir ali razoavelmente até os 10 pontos. Então, se você precisa, pode ser que façam esse tipo de produção, mas a gente não espera uma produção pelas probabilidades maior que isso, certo? E a pior escolha é o Mitch Trubisky, que eu não sei quem aguenta mais ele aí, né? Eu acho que já está na hora de tirar o Mitch Trubisky e seguir adiante aí, procurar alguém que consiga colocar o time para frente, até porque o talento do Matt Nagy não pode ser desperdiçado tanto assim, né? Você concorda, Matheus? É verdade, já passou da hora do Trubisky se tornar um reserva na NFL. Ele não é um cara que é um franchise quarterback. Já começaram a surgir especulações de alguns jogadores aí, como Andy Dalton, Mariota, dentre outros, pros Bears. Mas eu acho que o caminho é talvez eu começar a olhar pro draft, começar a entender que opções sobrariam. As opções de QBs para esse ano, pro ano que vem do draft, estão bem boas, então devem sair no topo, que dificultaria para os Bears. Mas enfim, a equipe tem que buscar alguma coisa justamente para não desperdiçar o talento de Allen Robinson, por exemplo, que é um baita recebedor, o talento de David Montgomery no backfield, que também é um running back que é muito, muito bom. Então é uma equipe que tem uma defesa, o talento da própria defesa, né? Uma das melhores da NFL, e que esse ano a gente viu uma queda nela porque não tem como ela segurar a equipe por tantos anos, como o Trubisky faz com que ela tenha que segurar. Uma hora a conta chega e a conta tá chegando. Os Bears tinham uma janela interessante, estão desperdiçando ela por causa do Trubisky. E finalmente, Mateuzinho, vamos chegar aí no Monday Night Football, um jogo bem interessante, Kansas City Chiefs contra os Los Angeles Chargers, e na casa dos Chargers. Fala aí desse jogo, Matheus. Pois é, presidente, fechando a rodada na segunda-feira com um duelo divisional que vai pegar fogo, duas equipes que estão aí na briga pelos playoffs, os Chiefs liderando a divisão e os Chargers em busca de voltar a vencer. As linhas de Vegas colocam favoritismo para os Chiefs em 4 pontos e o over-under está bem alto, a linha está em 53 pontos. Sobre a consistência, a gente tem vários destaques. Pelos Chiefs, Patrick Mahomes, recuperado de lesão e que já voltou, mostrando que passa até voando agora. Eu não sei mais o que falar desse cara, é impressionante. Travis Kelce, um dos melhores talentos da NFL, se não for o melhor. E Tyreek Hill, um dos grandes wide receivers da liga também. Pelos Chargers, Austin Ekeler é um grande nome em relação à consistência para running back. Mesmo com a volta do Melvin Gordon, ele continua jogando bem. E o Hunter Henry, que recuperado de lesão, está finalmente entregando tudo que a gente esperava desde a época que ele foi draftado. Ele, no primeiro ano dele, começou a ter lesões. Nesse ano teve mais uma dessas graves lesões, mas voltou e parece estar saudável, está entregando boas pontuações. O Hunter Henry tem sido bem acionado ali na Red Zone, né? Isso. A gente percebeu até uma diminuição no valor do próprio Keenan Allen, né? Que começou a temporada voando, desacelerou um pouquinho ali entre as semanas 4 e 7, e com o retorno de Henry, parece que desacelerou ainda um pouco mais. A gente tem expectativa a entregar grandes pontuações. Ele roubou muito, foi o lugar de Mike Williams, que tinha a propensão de ser um jogador de muita produção esse ano, e o cara tá contido ainda. Pois é, Mike Williams, que ano passado se destacou fazendo muitos TDs durante a temporada, esse ano não vem fazendo tantos. O Hunter Henry tá roubando de fato algumas oportunidades, principalmente na Red Zone. Sobre o volume da partida, continuando, a gente tem nos Chiefs, além dos já citados Travis Kelce e Tyreek Hill, o Sammy Watkins no jogo aéreo e o Damian Williams no jogo corrido. Vamos ainda falar um pouquinho mais da tendência favorável ao jogo corrido nessa partida daqui a pouco. Nos Chargers, a gente já falou de Hunter Henry e de Austin Ekeler, temos também Keenan Allen e o próprio Melvin Gordon, que está recuperando o ritmo, semana após semana vem melhorando, começou a marcar TDs, está correndo melhor, com mais força. Então é um jogador que está começando a entregar o que a gente esperava dele, caso ele não tivesse ficado de fora aí, está tendo um valor parecido com o que tinha no ano passado. Em relação ao plano de jogo, a gente vê duas equipes que costumam estender o tapete vermelho para running backs, os Chiefs ainda mais. Por isso, Melvin Gordon, Austin Ekeler e Damian Williams são nomes interessantes aí para os dois lados. Como a gente espera um jogo muito disputado, os Tyrants podem aparecer bem, tanto Travis Kelce quanto o Hunter Henry, além do próprio Tyreek Hill e do Keenan Allen também. Sobre a força da tabela, como já foi dito, os running backs devem ter boas possibilidades aí. A defesa dos Chiefs, por exemplo, cede cerca de 150 jardas por jogo para running backs. Então, se você tem Austin Ekeler ou Melvin Gordon, essa é uma ótima notícia para você. E a dos Chargers não fica tão atrás, cede cerca de 110 jardas por jogo, o que vai favorecer o Damian Williams. Sobre as boas escolhas, então, justamente são esses três: Damian Williams, Melvin Gordon, Austin Ekeler. Claro, a gente tem também Travis Kelce e Tyreek Hill, porque quem passa a bola para eles é Pat Mahomes, eles são jogadores
jogadores elite, então eles sempre são boas escolhas. Em relação às escolhas intermediárias, ou com não tanto teto assim quanto a gente queria, tá o próprio Mike Williams, que o presidente citou há pouco, um jogador que vem se escondendo um pouco mais do que a gente gostaria, e os recebedores dos Chiefs, com exceção do Tyreek Hill e do Travis Kelce, justamente. Sobre a pior escolha da partida, vem um nome aí que a gente não falou até agora, mas que precisa ser mencionado como arriscado, que é o LeSean McCoy. Um cara que teve seus bons momentos na temporada, mas tá parecendo que o Damien Williams está assumindo esse backfield e o McCoy tá ficando para trás. Então, muito cuidado com ele. Parece que o Damien Williams gosta de aparecer só do meio pro fim da temporada, né? Impressionante. Pois é, já é o terceiro ano que o Damien Williams vai se destacando na segunda metade da temporada, um pouco parecido com o que o Keenan Allen vem fazendo alguns anos atrás, né? Estranhamente, era um jogador que costumava se destacar da semana 8, sei lá, em diante, e o Williams parece estar dominando esse backfield e deve ser o principal running back da equipe nessa reta final. Agora ver se ele ganha um valor de fantasy bem mais consistente a partir de agora. E com essa a gente vai finalizando aqui mais um podcast sobre apostas do fantasy. A semana 11 tá batendo na porta. A gente tem muito jogo interessante para essa semana, principalmente pro fantasy. Jogos ganham de pontuação tá muito alta. Então sigam as apostas do BRF Futebol. Grande abraço, Matheus. Valeu, presidente. Grande abraço. Reta final, temporada regular de fantasy. Quem já tá nos playoffs já começa a olhar para a pós-temporada. Quem tá ali na briga precisa de vitórias. Então se liga no BRFF que a gente tem muito que te ajudar. Pois é, Matheus. Lembrando que os playoffs estão batendo aí na porta, né? Começou a gente olhar ali as possibilidades, qual é a liga que a gente vai para os playoffs, onde a gente tem que se esforçar mais ainda. Então vamos ficar de olho nas apostas que a gente está tentando ajudar vocês aí. Um grande abraço, Rui. Um abraço, presidente, um abraço pro Mateuzinho. Sempre um prazer fazer esse programa com vocês. Boa semana de fantasy a todos e sucesso. Valeu, Ruizão. Um grande abraço a todos. Sigam o BRF Futebol. A gente está no @BRF Futebol no Twitter e no Instagram, principalmente. Tem no Facebook, a gente produz e bota conteúdo lá também. Sigam o podcast, assinem aí nos seus agregadores de conteúdo. E sigam o BRF Futebol, que a gente tem tentado trazer as melhores análises sobre fantasy no Brasil. Um grande abraço!